Olá, conversa de peso de hoje, 11ª temporada, e eu quero te provocar, quebrar alguns preconceitos, formar novos conceitos. Num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, em novembro, no Serra Parque. E o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Hoje nós vamos conversar sobre CUFA, Central Única das Favelas. O meu convidado de hoje, natural de São Leopoldo, filho do seu Clemente e da dona Dercy, é analista de dados. Nasceu e cresceu na Coab Feitoria com todo o carinho e segurança que seus pais puderam lhe proporcionar. Com 8 anos recebeu a sua primeira medalha no esporte. Na juventude, a transição de descobertas da vida, da efervescência cultural e de pensadores que o aproximaram da vontade de fazer ainda mais parte da sua comunidade. Tem inúmeros trabalhos realizados na coordenação estadual de editais de cultura e esporte, com foco no programa do Estado RS Seguro, territórios mais vulneráveis do Estado. Analista de dados das comunidades impactadas pelas enchentes do Vale do Taquari, foi responsável pela Taça das Favelas em São Leopoldo, responsável estadual pela IFC 20, a Conferência Internacional das Favelas 20, em parceria com a Unesco, com o objetivo de levar soluções na agenda do G20. É o coordenador da CUFA de São Leopoldo. Hoje teremos uma conversa de peso com Pablo Dallaveira. Pablo, muito bem-vindo para essa conversa de peso, meu amigo. Bom dia Rodrigão, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Quero agradecer a oportunidade. Fico emocionado de poder ouvir nas tuas palavras toda uma história, uma memória construída durante 30 anos. Então, fico muito feliz aí pelo convite e estou ansioso pela conversa. Eu preciso confessar a vocês que deu um match, assim, desde o primeiro dia que eu conheci o Pablo, curti pra caramba ele, cabeça, e me ajudou a quebrar, inclusive, alguns conceitos, tá? Não exatamente preconceitos, e principalmente quando a gente fala em preconceito parece algo ruim, muito negativo, mas acima de tudo, assim, é compreender, e acompanhava a CUFA, os movimentos, essa turma toda, que a gente pôde estar junto com eles. Ano passado, né, Sou Favela em Porto Alegre, né? De uma forma muito especial. Puxa vida, Preto Zezé, né, nosso fundador também, pessoas que hoje têm uma holding, né, hoje tem um negócio bilionário, dentro do conceito que foi criado lá atrás, por eles mesmos, de que favela é potência, né? Tu nasceu dentro de uma comunidade. Quando a gente fala favela, parece um termo ainda mais pejorativo. Não sei se aqui na nossa volta a gente tem favelas hoje em dia, qual é o conceito disso, mas eu acho que favela está muito mais conectado com comunidade, é isso? Exatamente, é a nomenclatura, né? Como foi criada lá no Morro do Sapo, lá na favela lá do Celso Ataíde. Rio de Janeiro tem essa característica pela questão geográfica. E aqui no Rio Grande do Sul já é mais horizontal, mas a perspectiva é a mesma, é falta de políticas públicas, insegurança, vulnerabilidade social, e as pessoas vão se desenvolvendo dentro daquele ambiente. Então, um mundo à parte dentro do mundo. Exatamente. Mas um mundo mais real, talvez, do que o resto do mundo. Exatamente. A única diferença quando a gente fala de favela é que é uma palavra nua e crua e tu não tem como romantizar, falar periferias, falar comunidades, uma forma mais gourmetizada. Mano, existe aquilo ali e a gente mora naquilo ali, existe pessoas dentro daquele território e o objetivo da CUFA é justamente protagonizar aquelas pessoas, protagonizar aquele território e fazer de alguma forma uma intervenção organizada. Tu fala daquele conforto, daquela segurança que os teus pais te deram. Porque por mais que tu tenha vivido já nesse século, enfim, a grande parte dessa juventude, né? Como tu falou, não tem como romantizar. Estava ali presente do teu lado a violência, a insegurança, a droga, a truculência, muitas vezes, das forças que deviam estar ali para apoiar vocês. Tudo isso estava dentro do teu cosmos, né? Exatamente. Eu, quando eu paro para ouvir, que nem a minha história, te ouvindo, principalmente,
dá para ver que tem uma diferença, porque a maioria que vive dentro de uma periferia são mães solos, que faz a construção, daí desempenham mais de um papel. Na juventude, as crianças muitas vezes acabam desenvolvendo, né? Tem que ter esse amadurecimento para poder cuidar dos irmãos. Eu não fugi muito disso, mas, por exemplo, eu tive meu pai presente boa parte desse processo. Então, um modelo de homem, poder garantir que eu tenha segurança alimentar, poder ter segurança dentro de casa, para poder ter oportunidade de poder jogar um futebol, não ficar dentro do mesmo... Alguém puxando a orelha? Com certeza. Criança, né? Tu vai se desenvolvendo, só que a minha mãe, principalmente, ela foi uma mulher assim, que conseguiu me proteger, não somente eu, mas meus irmãos, daquele ambiente muito violento. Quando a gente veio para os anos 90 para São Leopoldo em 94, né? Foi o ano que eu nasci, feitoria no território de alta periculosidade. Tipo, matava na quinta, o ML vinha na terça-feira. Então tinha essa questão, era... Fim de semana sem morte não era fim de semana, né? Exatamente. Sem homicídio, assassinato, Tanto violência. é que foi fragmentando, não, foi se desenvolvendo, né? Existiu o programa Território da Paz e hoje tem o programa RS Seguro que eu consigo, de alguma forma, retribuir fazendo pequenas intervenções. Mas a feitoria teve um baita no processo de desenvolvimento, ela sempre foi muito conhecida pela questão da violência. E acredito que hoje a gente, de alguma forma, consegue contribuir também para mudar essa narrativa. Engraçado que quando a polícia esteve fazendo parte da vida do bairro, botou um ponto ali, um posto ali, de uma forma humanizada e vivendo o dia a dia com vocês, estranho, a coisa começou a melhorar, né? Também, mas, enfim, as coisas vão se desenvolvendo, né? Tem agora uma UBS, enfim, as escolas também teve outro tipo de fomentação, mas, enfim, a história da periferia da favela, normalmente existe um perfil, uma identificação, normalmente a maioria é pretos, negras, enfim, são marginalizados, são excluídos da sociedade. Daí tem o fator econômico também, que a gente vai se aglutinando todo mundo junto. E daí tem toda a dificuldade para poder acessar a educação, acessar trabalho, acessar outras formas para a gente poder se desenvolver. Transporte público. Transporte público, enfim. Quando é que tu descobriu a CUFA? A CUFA, ela entrou na minha vida durante esse processo da juventude, porque eu sempre vi esse movimento lá do Rio de Janeiro. Taça das Favelas no Globo Esporte, lá na Globo? Exatamente, mas não era algo que eu me conectava. Porque a minha origem política, ela começa dentro da cultura. Daí eu sou amante assim, da cultura local, amo muito ouvir. Quando a gente fala em política, a gente não está falando de partido político, a gente está falando de não é militância cidadã. Né? Exatamente. Política é a construção de organização. Independente de partidarismo, é como tu se organiza, é uma ciência quase perfeita. Esse é o objetivo da política. É que às vezes as pessoas que rotulam não sabem o que estão falando, né? Então Exatamente. é sempre bom a gente contextualizar para um ou outro desavisado. Assim, Exatamente. Mas sempre fui muito curioso, queria entender onde é que eu estava, onde que eu começo a me desenvolver, né, dentro de uma secretaria de cultura. Então fui muito exposto, né, com diversas comunidades. E daí eu era muito curioso, queria entender como é que funcionava o sistema, queria fazer parte dos projetos de cultura. Daí eu sempre fui um cara que sempre observei muito, sempre gostei muito de ouvir. Então quando eu falava, tinha muita coisa para falar também. Então, durante esse processo, eu não consegui encontrar todas as respostas e também não me identificava com a questão partidária. E daí a CUFA, ela surge justamente na minha conclusão de estágio. Vai ter um edital assim, assim, assado, e a gente recém estava saindo da pandemia, e eu já tinha experiência, né, do edital Aldir Blanc, então praticamente foi replicar aquilo ali. Só que daí tinha um outro fator, não era para a cidade, era especificamente para 2 bairros, que faziam parte do programa do RS Seguro. Boa. Então, ali que foi um divisor de águas e ali onde que eu consigo me conectar ainda mais. Tá, e daí como é que o cara que tem tão pouca experiência de vida chega numa comunidade quilombola ou numa comunidade, sobretudo, indígena, como tu, de fato, esteve, com uma linguagem modulada, de uma população desconfiada com todo o direito daquilo que estava fazendo lá, hein? Foi um baita de um desafio, mas às vezes é só tu baixar a cabeça e ser paciente e trabalhar. Porque que eu comentei, né? Eu sou muito curioso por tudo, sempre queria estar em tudo quanto é canto, queria conhecer muita feitoria. E que nem eu nunca tinha entrado no CTG,
Hoje o CTG está cedendo espaço para a gente poder armazenar muitas vezes e ser um centro de distribuição das doações que chegam. Então a gente vai se conectando e daí quando vê um resultado de uma forma contundente e sem cobrança, sem pedir nada, a gente realmente vai construindo uma rede forte de forma independente. Então, acho que ali foi um divisor de águas e até hoje a comunidade indígena é uma baita de uma parceira. Tanto é que essa Conferência Internacional de Favelas a gente vai fazer lá dentro ainda. Puxa vida. A gente tem 4 eixos, né, para discutir, mas eu quero falar especificamente sobre sustentabilidade. Daí eu vou tentar buscar a comunidade da reciclagem, buscar a comunidade de terreiro, a comunidade da própria comunidade indígena, para dar uma outra cosmovisão e a tentar desenvolver alguma solução naquilo ali. Porque se só botar o homem branco na perspectiva de uma empresa, ele vai só mostrar como um produto e não como uma forma harmônica, que é justamente essa perspectiva da comunidade indígena ou da comunidade negra africana, quando a gente fala de matriz africana, e como é que funciona a economia circular justamente com o pessoal da reciclagem. Então, às vezes, é adaptar a sua comunicação, porque ele já vive uma vida sustentável. Se não vira uma questão absolutamente eurocêntrica Exatamente. ou comercial. Exatamente. E daí eu quero mudar essa perspectiva. E aí tu está falando de várias comunidades que são periféricas, que são exatamente, marginalizadas porque estão à margem dessa visão hegemônica. Que sofrem com preconceito, porque muitas vezes, que nem cara, falar de periferia, normalmente já está rotulando a questão de violência, até tu botar a cara e tiver alguma solução. Da mesma forma, quando a gente... E isso não é injustificável? Não, porque ali a ausência do Estado proporcionou exatamente com isso. certeza. Exatamente. Mas qualquer comunidade vai ter gente ruim e gente boa, entendeu? Cara, vejo assim um movimento estranho, assim. De uma hora para outra, a favela virou pop. Virou cult. De alguma forma, o que a gente está enxergando hoje, que a favela está na moda. Vamos falar sobre isso? Na volta do intervalo. Em seguidinha, a Expo Favela, CUFA, no Rio Grande do Sul. Vamos falar de Celso Ataíde. Vamos falar do Preto Zezé, que reassumiu a presidência nacional da CUFA, né? O Celso Ataíde está lá cuidando do outro braço da Favela Holding. Na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso, com o coordenador da CUFA de São Leopoldo, Pablo Dalla. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o coordenador da CUFA de São Leopoldo, atuando Brasil e mundo afora, Pablo Dalla, no oferecimento de Sicredi, nosso grande parceiro de todos nós, né, Pablo? Exatamente. Sicredi, Faculdade de INH, Mercator Feiras e Eventos e apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Sicredi sempre presente, Sicredi que botou aquele espaço fantástico que é a Casa Sicredi Feitoria, aberto a todas as tribos, né, a todas as cores. Então, coisa linda aquele projeto lá, que a gente possa ter muitos mais espaços como aquele na nossa região. E acho que teremos, né? Acho que teremos. O projeto é esse. Pablo, estava te provocando antes da gente ir para o intervalo. Não é exatamente de uma hora para outra, mas deu um piscar do olho, a gente acordou e viu. A favela tá na moda, cara. Expo Favela do ano passado, que eu tinha muita curiosidade e vontade de participar, eu vi palestras as mais variadas, como, por exemplo, o seu Pedro Breyer,
presidente da farmácia São João, e ele contando a sua história, nascido, vivido, criado, desenvolvido a partir da favela, a partir da periferia da sua Passo Fundo lá. A gente viu comunidades muito diferentes ali presentes, de vários lugares do estado também, né? Mas a gente viu a Globo, né, a RBS, instalada, aliás, uma grande realizadora, inclusive, co-realizadora do evento. A gente viu o governo do estado com a presença do governador, com a presença do prefeito, um pouco mais deslocado, mas com a presença do prefeito de Porto Alegre, de deputados, do presidente da Assembleia. Quer dizer, cara, Sebrae, né? Sebrae, pau-ferro junto. A gente viu que as pessoas acordaram para esse universo fantástico que existe lá. Que vocês lutam há muito tempo por uma organização, por uma melhoria. As pessoas viram as oportunidades do que acontece lá dentro, do giro que tem lá dentro, da possibilidade de eles potencializarem novos universos também. Estou acompanhando um pouquinho mais à distância o que o Sebrae está fazendo aqui em Novo Hamburgo, lá no Kefas, com empresários de lá, pequenos empresários informais, muitos deles, e dando uma organização, dando a possibilidade de eles se desenvolverem, não necessariamente para sair dali, mas para serem melhores para eles mesmos e, quem sabe, abrangerem uma região ainda maior, porque não existe essa limitação geográfica realmente, né? Tá mais fácil falar sobre CUFA hoje, né? Não, toda a vida. Toda a vida, eu acredito que o principal... Tu chegou a sofrer um preconceito por ser CUFA? No início ali as pessoas estranhavam o nome favela, porque Rio Grande do Sul tem essa mentalidade de não aceitar que existe um território assim e que apontem, existe uma favela aqui no Rio Grande do Sul. Existiu, mas assim, a discussão foi muito rasa, poderia dizer. A gente foi muito bem aceito, principalmente pelas periferias. Que é o que importa, né? Exatamente. Cara, tu só me chama para falar sobre política de periferia. Esse é o meu principal objetivo dentro da organização, meu principal propósito. E a CUFA, nesse processo, ela é fundamental porque ela é uma baita de uma organização. Hoje ela está internacional. Eu daria minha opinião pessoal que ela é a maior organização hoje do Brasil, em termos de periferia. Social, diria. Porque a gente está conectado em todo o Brasil, tem bases em todo o Brasil. A gente está formando diversas lideranças no fogo, na enchente, agora é uma prova viva em relação a isso. A gente saiu de um grupo familiar que era 5, 6 voluntários para 30. Então, como é que a gente faz a questão operacional, como é que a gente faz a questão de transporte, como é que a gente negocia. Então, foi tudo muito rápido. E normalmente sempre pela necessidade, sabe? Então, hoje a gente falar de favela está muito mais aceitável, muito mais acessível, porque a gente construiu uma reputação, né? Daí a gente fala todo o processo de Preto Zezé, é muito menos pejorativo. Muito menos, exatamente. A gente tem o Dia da Favela em São Leopoldo. Então... A Expo Favela aconteceu Brasil afora, em todos os nossos... Exatamente. Isso que você estava comentando ali sobre o Sassataíde é exatamente essa questão de expansão. Essa questão de conferência internacional hoje de favelas é justamente fazer a gente ser incluso nessa agenda por conta dessa reputação que a gente construiu durante mais de 20 anos e realmente oferecer soluções. Então, ele está sendo fundamental porque está abrindo base em todo o mundo praticamente. Tem mais de 40 bases em 40 países, quer dizer. Esse é o principal objetivo dele, fazer a expansão hoje global da CUFA. Daí está ele, o Thales, que é o filho dele também. O Preto Zezé é uma baita de uma figura e responsável pela articulação no Brasil. A Kailane, que é a atual presidente, ela também é uma baita de uma articuladora paraibana. E daí dá todo o tempero, que ela também é da cultura hip hop. Praticamente esse movimento surge, né, da cultura hip hop. E daí volta naquela conversa que a gente teve no bloco anterior, porque a cultura hip hop, o movimento negro que eu vejo, ela nasce sem pai. Então nasce muito na questão da emoção. Então aqueles jovens cresceram e hoje estão fazendo negócios. Então assim, eu sou uma outra geração que também já me liguei já estou mais antenado, já quero fazer negócio, já quero preparar uma nova geração para poder acompanhar. Então está muito mais acessível e muito mais fácil. As pessoas hoje têm interesse de transitar. Quando fala da Sicredi, é mais ou menos esse micro-universo lá no meu bairro, porque é como se fosse várias bolhas
dentro de uma bolha maior, então a gente acaba rompendo tudo isso. E Como é bom quando essas bolhas, exatamente. esses conjuntos se conectam, né? Esse se é o papel interseccionam, né? Exatamente, o papel da sociedade. Porque de repente tu tá batendo a cabeça, tu não sabe uma solução e eu tenho alguma coisa e posso te oferecer. E daí é justamente quebrar esses paradigmas. Agora, na enchente, a gente viu também pessoas vindo de vários lugares para cá, ajudando a tirar a gente da rua. No momento imediatamente seguinte, cuidando dessas pessoas. No momento seguinte, carretas chegando para a CUFA. Mobilização de artistas. Que massa isso. É incrível. É que nem eu comentei, muito por conta dessa reputação e dessa autoridade dentro da periferia. E tá chegando mais coisa. Tá, a gente já chegou no montante de 9 mil toneladas de doações. 9 milhões de quilos. A gente estava numa expectativa de receber 5 mil toneladas de comida, veio 9 mil. Fiquei com 9 milhões agora na cabeça, mas enfim. 9 mil toneladas. Então, como que a gente faz toda uma logística de distribuição? Imagina, foi atendido 92 municípios. Para valer a justiça que vocês acreditam que precisa Exatamente. existir. E por isso que foi feita toda uma construção, isso, prestação de contas, fotos, registros, para mostrar que tu chegou na ponta e não um repasse, não feito nenhuma coisa, enfim. Então foi feita toda uma construção mesmo, uma relação. E as pessoas acreditam, confiam na gente. E a gente acaba aprovando justamente nas redes sociais. O principal canal hoje de prestação de contas está lá. A Vale TV sempre. Exatamente. Já não é a primeira e não será nem de longe a última vez que tu estarás aqui. Vai ter uma parceira. Conta pra mim, assim, de verdade, vamos ter Expo Favela no Rio Grande do Sul, as ganhas? Vamos ter. Porque a gente vê vários eventos tendo que ser cancelados e tal, né, Sim. acontecendo. Tá marcado? Ele não tem ainda tem uma previsão. No passado foi outubro, eu acho. Exatamente, Setembro. foi setembro. É. Eu só não vou conseguir confirmar. Eu só vou garantir que é no Mas vai segundo rolar. semestre. Mas vai acontecer. Porque esse ano estava sendo planejado, seria ali na Orla do Guaíba. Daquelas condições não tem como. Vai ser difícil. Exatamente. O público já tinha uma expectativa maior, enfim. Mais acessível para o público. Mas lá na PUC foi muito bom, muito bem organizado, um lugar fantástico. Foi incrível. A gente vai ter que mobilizar agora o pessoal para direcionar. Não sei se vai ser lá ou se vai ser outro local. Mas vai acontecer da mesma forma a taça que eu estava comentando antes. Estamos com inscrições abertas. Exatamente. Para a Taça das Favelas. Exatamente. As inscrições vão até o dia 5 de julho. É muito importante. Todos os times participarem. Ano passado foi um baita de um sucesso. Daí foi um cartão de visita. Esse ano a gente pretende ampliar mais, melhorar a infraestrutura. Agora a gente está com uma experiência diferente, né? Porque agora é o segundo ano para executar. O pessoal de Novo Hamburgo. É importante entrar em contato nas redes sociais, principalmente para tirar alguma dúvida. A gente sempre está disponível. E graças a Deus essas redes foram ampliando. O Aimoré é um baita no parceiro, Novo Hamburgo é um baita no parceiro, o Grêmio Inter é um baita no parceiro, justamente para poder fazer uma inclusão social através da maior paixão nacional do Brasil, que é o futebol. Então, assim, se inscrevam, entrem em contato, busquem informação, nos procurem, que vai ser um sucesso esse ano também. Tu estava lá no passado quando o Tinga teve palestrando, né? O Tinga. Tinga. Em peso lá, abraçando ele. Tinga, que é um parceiro. exemplo vivo, né? Mas assim, o rompimento dessa barreira não é simples. Por mais que a gente, tenha quebrado vários paradigmas, preconceitos, desintegrado alguns preconceitos, a gente ainda tem essa dificuldade verdadeiramente de furar a bolha, né? De fazer aquela economia da quebrada virar grandes negócios para fora, né? Eu tô entregando um TCC esse dia, eu vi um termo interessante chamado modelo invertido, que é justamente quando tu não espera as pessoas virem até você e tu toma a iniciativa e vai até o território, vai até o espaço para poder ver, ouvir. Porque às vezes é o que falta. Às vezes falta só esse movimento de ir até a pessoa. E por isso que eu comento assim essa questão da reputação da autoridade da CUFA, justamente por ser essa ponte, essa busca ativa. As pessoas depositam confiança na gente, a gente pega e vai até o território, faz o mapeamento, faz a pesquisa, levanta dados e apresenta isso. Hashtag fica a dica também, né? Para todo mundo que está nos assistindo aí. Fica a dica. Pablo, adorei conversar contigo, sempre muito bom. E utilize sempre
os microfones, as câmeras da nossa Vale TV, do nosso portal valedecinos.org, do nosso jornal O Vale. A gente quer ver essa organização social para a busca da qualidade de vida, para a busca do rompimento dessas barreiras, para a qualificação da educação, universalização do acesso à educação, à moradia, à saúde. São elementos tão básicos, realmente chegando onde mais precisa, né? Exatamente. Eu sei que dentro da periferia tem muitas limitações, uma delas é a informação, mas quem está nos assistindo e consegue acessar, busca. Tá ligado? Se não é pelo canal da CUFA, mas busca outras entidades, mas a gente está aqui disponível, atuando, ampliando redes, se conectando, então é fundamental. Busque informações, valide essas informações, porque o principal objetivo, meu propósito e o propósito, acredito, também da CUFA é justamente fazer as políticas que se desenvolvam dentro das periferias. Se fizer pesquisa, as pessoas que moram nas periferias não querem sair dali. Então o grande objetivo é justamente desenvolver, buscar autoestima, a gente promove, né, diversos eventos, entre outras coisas, mas acho que esse é o principal canal, assim. Então se organizem, busquem informações, busquem entidades sérias para poder se desenvolverem e participem. Participem que a vida continua, as coisas continuam acontecendo. A gente está num momento muito crítico, né? O 4º evento climático do estado, principal, acho, da história. Mas isso vai passar e depois que começa de novo o processo de planejamento, organização, então assim, ó, busquem informações, busquem entidades para as coisas se desenvolverem. Tamo junto. Sempre. E vamos buscar o protagonismo de cada sociedade, de cada comunidade. Valeu? Eu que agradeço a oportunidade. Até mais, gente. Hoje uma conversa de peso com o coordenador da CUFA São Leopoldo, Pablo Dallaveira. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.